Supere o medo de falar em público. Vamos lá, vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, as pessoas elas não têm medo de falar em público. No fundo, elas têm medo de falhar em público. Essa é a questão. O medo é de falhar em público e não de falar em público. Só que nesse vídeo você vai aprender como superar esse medo. Primeiro ponto, pega aí o teu bloco de notas, seu caderno para anotações e você vai dividi-lo em duas colunas. De um lado, você vai escrever, literalmente, você vai dar nome aos sentimentos. Que sentimentos, Wellington? Tudo o que você sente antes de uma apresentação, de uma fala em público. Você sente medo? Vergonha? Tem dores emocionais? Como é que você se sente? Vai escrevendo. Olha, eu fico apavorado, me dá sudorese, me dá piriri, Wellington, eu fico sem chão, eu começo a gaguejar, eu não sei o que dizer, me dá branco. Vai escrevendo. De um lado da coluna, você vai dando nome aos sentimentos e tudo o que acontece com você. Preste atenção, inclusive, nos sintomas físicos, não só emocionais, psicológicos, mas também físicos. Escreveu tudo isso, se quiser até pausar o vídeo para fazer aqui comigo, colocou todos os sentimentos, passe uma linha e do outro lado, na outra coluna, você vai escrever exatamente o contrário. Como você gostaria de se sentir em uma apresentação em público, na hora de falar, de se comunicar, de aparecer, na hora que chegar a sua vez de falar, principalmente se você estiver procurando aí um emprego ou vai fazer uma apresentação na empresa, um seminário, uma apresentação de TCC na faculdade, como você gostaria de se sentir? Obviamente você vai começar a eliminar tudo que está do lado, né, do lado esquerdo. Aí você vai colocando do lado direito ali tudo o que você gostaria de sentir naquele momento. É a partir de então que você vai começar a projetar aqui na tua mente e criar a realidade que você gostaria de viver no momento da sua apresentação. Trabalhe muito isso. Se é possível imaginar, é possível criar. Já reparou que tudo aquilo que você tem muito medo, tudo aquilo que você fica pensando muito, e se acontecer tal coisa, e se der errado, acaba dando errado? Então você já vai trabalhar dentro de você. Esse é o primeiro passo de uma boa apresentação. Trabalhar o seu interior, trabalhar a sua mente, entender os seus sentimentos, os seus aspectos emocionais, vividos, sentidos no momento de uma apresentação ou até mesmo antes dela, como eu acabei de ensinar. Esse é o primeiro passo de uma boa apresentação. Fazer essa autoanálise, se examinar, olhar para dentro e ir corrigindo essas falhas através da escrita, através dessa mentalização, né? Você vai mentalizar isso. Que realidade você quer para você? Você consegue se ver no palco, lá na frente, naquele momento, no ápice que for a sua vez, você consegue se enxergar, se ver sendo aplaudido, admirado pelas pessoas? É isso que você vai fazer. Esse é o primeiro exercício. E como isso funciona? Eu tenho muitos alunos que usaram exatamente essa técnica que eu vou te ensinar aqui e que saíram muito bem em suas apresentações. Então, papel e caneta na mão, hein? O próximo passo é você criar um planejamento. Faça um roteiro com os principais tópicos, o que será falado, expressado por você, qual será o tema, o conteúdo, né, o desenrolar, o começo, o meio e fim. Quem é o seu público-alvo? Quem são as pessoas que irão receber esse conteúdo? Como isso é fundamental, até mesmo para que no decorrer da sua fala você se torne próximo, comum, íntimo deles. Toda vez que você for estrelar, né? Toda vez que você for aparecer, você precisa sim conhecer o teu público-alvo, conhecer as pessoas que estão aguardando essa informação. E aí você precisa ter esse roteiro na tua mente. Estude esse roteiro, né? Crie ali os tópicos principais, o que você vai falar literalmente e tente compreender exatamente quem é o seu público-alvo, quem são as pessoas que estarão ali acompanhando, te assistindo, porque se você as conhece, né, e não estou dizendo intimamente, mas se você sabe a faixa etária, se você sabe o nível de instrução, de conhecimento deles, que setor eles são, o porquê que eles estão ali, fica muito mais fácil a sua relação. A sua apresentação ela vai se tornando uma conversa norteada por você. E as pessoas que vão estar ali acompanhando a sua fala vão se identificar de um jeito muito tranquilo, muito simples, né? Elas vão reconhecer você
e reconhecer cada palavra que está sendo dita, até porque você tem propriedade do que está sendo dito, você os conhece e se preparou para estar ali. Esse é o segundo passo, o planejamento. Terceiro passo e talvez um dos mais importantes, tá? Todos são importantes, mas esse aqui requer uma atenção especial. Nesse terceiro passo, você precisa ter total domínio do assunto, do conteúdo que vai ser ministrado por você. Por isso, estude, pesquise, treine. Você tem que treinar até você se tornar aquele assunto, até aquilo ser tão natural para você, tão espontâneo para você, e qualquer pergunta que for feita, você conseguirá responder dando exemplos. Estude, estude e estude. Incansavelmente, ok? Faça os seus estudos, faça a sua pesquisa, procure pessoas que já têm uma familiaridade com esse assunto, pergunte para elas, faça uma espécie de uma entrevista, veja quais são os pontos de vista, quais são as opiniões que essas pessoas têm sobre esse determinado assunto que você vai ministrar, que você vai falar, até porque quando a pergunta surgir, você tem aí uma leva de informações, uma bagagem, um acervo grande de informações para poder abrilhantar ainda mais a sua apresentação. Quando você estuda o conteúdo, isso faz com que a sua mente se sinta mais segura, mais confiante, mais poderosa para expressar tudo sobre aquilo que você precisa expressar no momento da sua apresentação. Por que requer um ponto de atenção esse terceiro passo aqui? Porque você tem que deixar a preguiça de lado. Você vai ter que estudar mesmo, ler, reler, escrever, estudar, entrevistar pessoas, faça toda a pesquisa, né? Faça a lição de casa bem feita, que eu tenho certeza que conteúdo não vai faltar no momento da tua apresentação, da tua vez de falar em público. O mais importante é você ter isso, esse domínio total sobre aquilo que vai ser dito. Quarto passo, postura corporal. Olha, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas pessoas vão falar um tema, só que a fisiologia, a fisionomia, a postura corporal diz outra coisa completamente diferente. Já pensou? Você falando sobre motivação humana no trabalho. Você vai ministrar uma palestra motivacional ou você vai trazer uma palavra, né, de motivação para os colaboradores, para as pessoas que trabalham com você, ou até mesmo na sua própria apresentação, né, na autoapresentação. No momento que você precisa de ânimo, de brilho no olhar, você se apresenta mais ou menos assim. Oi, eu vou me apresentar aqui, que hoje é sobre motivação o tema. É um tema muito bom, eu gosto da motivação, porque a motivação nos motiva. Já pensou? Enrolando, falando lé com cré e a expressão caída. Tem pessoas que começam a falar, você tem a leve impressão que essa pessoa já foi derrotada umas 8 vezes só naquele dia. Muda a postura, barriga para dentro, peito para fora, sabe? Os ombros eretos, ó o queixo erguido aqui, levantado, sorriso, brilho nos olhos, fale com entusiasmo, fale para contagiar as pessoas. Eu não estou dizendo para você sair pulando e dando cambalhotas, não, mas no mínimo você tem que ser coerente biologicamente, fisicamente, na prática, no físico aqui, com aquilo que você está dizendo. Você vai falar uma coisa triste, uma coisa ruim, interpreta. Você vai falar uma coisa muito legal, interpreta. Imagina, acabei de receber uma promoção na minha empresa e eu estou muito feliz com essa promoção, Que felicidade é essa? Que estranho, né? Então você precisa falar com ânimo, com alegria, movimente as suas mãos para falar, para se comunicar, use as suas mãos na hora de se exprimir, de se expressar, de exemplificar, de apontar, de repente, o slide que está ali, as pautas que você vai trazer, aponte, converse, dialogue, como se você estivesse conversando com alguém, mas com vida, com alegria e com entusiasmo. Uma dica plus aqui, algo bem especial que você pode fazer, grave a sua própria apresentação num ensaio, né? Ensaie antes e grave. E depois você se assiste e veja se no decorrer da fala você vai morrendo aos poucos, sabe? Você começa animado e daqui a pouco você começa a cair, vai virando uma tartaruga, assim, você vai encurvando. Cuidado com isso. Então, filme e vai vendo, poxa, fui perdendo a energia, minha fala foi ficando diferente, olha, meus olhos começaram a baixar, o meu olhar também. Uma outra sugestão, você pode iniciar esse ensaio com amigos, com parentes, com pessoas que você ama, pessoas que te amam, que estão próximas de você e poderão dar um feedback sincero. Faça a apresentação para o papai, para a mamãe, para o cônjuge,
pro namorado, pra namorada, pros amigos mais próximos, aquelas pessoas que querem o teu bem e que não vão te criticar, mas vão te dar um feedback aí que vai construir essa sua autoimagem, ou ajudar você a construir essa autoimagem, trabalhando sempre a tua autoestima, a tua maneira de se exprimir, de se expressar, para que isso aconteça de maneira fluida, sabe? E você se sinta cada vez mais confiante. O segredo é esse, é se sentir confiante na sua apresentação. E o próximo passo é você cuidar com muito carinho, com muito zelo do seu vocabulário. Cuidado com as gírias. Existem pessoas que têm mania de gírias, né? Já pensou falar gírias no meio da apresentação? Não vou nem falar de palavras de baixo calão, né? Palavrões, cuidado com isso, pelo amor de Deus. E os vícios de linguagem, é o tá, né. Eu sou um comunicador e eu tenho, às vezes, algum vício de linguagem aqui, outro ali, então eu tenho que me policiar. Imagina uma pessoa que não tem isso, né? Não tem essa frequência de palco, de público, todo mundo tem, mas você precisa aprender a se policiar. E ir controlando isso, verificando isso. Normalmente, os vícios de linguagem, o tá, o né, o né? Ele acontece, né? Ele acontece por quê? Porque você tá nervoso, você tá nervosa, você tá preocupado, teu pensamento tá um pouco distante, então você tem que baixar esse nervosismo aí e trabalhar isso e ver quais são seus vícios de linguagem e substituir isso por palavras. O vocabulário é tão extenso e você fica só no tá, né. Isso é ruim demais. Trabalhe isso, pergunte para as pessoas que estão próximas de você se você tem algum vício de linguagem que talvez você não percebeu, não reparou e a pessoa conseguiu reparar isso em você, e aí você vai trabalhando esse vocabulário, eliminando vícios de linguagem, eliminando, né, palavras de baixo calão, que é péssimo, não coloque isso, elimine mesmo. E até mesmo os erros de português na hora de falar. A pessoa falar errado também, isso é horrível. Trabalhe isso, melhore isso. Com leitura se melhora isso. Com leitura, com dedicação, com atenção, com a escrita, se melhora e muito o seu vocabulário, o seu acervo de palavras, e aí você se torna uma pessoa aí bastante fluente, né? Uma pessoa que não só fala, mas encanta as pessoas, faz com que as pessoas olhem para você e fiquem admiradas. Poxa, como ele fala bem, como ela fala bem. E eu tenho certeza que se você trabalhar cada um desses passos, você vai crescer e muito. Já reparou que profissionais de sucesso se comunicam muito bem, são contratados para os melhores cargos, têm os melhores salários e se destacam em qualquer ambiente, seja ele de trabalho, seja ele pessoal ou profissional, todo mundo quer essa habilidade, né? Então faça isso com alegria, com motivação e invista em comunicação. Tenho certeza que você vai se destacar e vai crescer muito como profissional. Agora, não adianta nada você trabalhar a sua comunicação e não estar preparado para uma dinâmica de grupo. Você sabia que na maioria das entrevistas de emprego, os recrutadores eles acrescentam esse elemento fundamental, a dinâmica de grupo, e até para trabalhar aí a sua desenvoltura na hora de se comunicar, de se expressar, eu preparei um vídeo muito especial falando só sobre dinâmicas de grupo, vou deixar aqui do lado, tá? E aí, gostou do vídeo? Já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e nos vemos no próximo vídeo. Lidere sua carreira hoje e sempre, um forte abraço, tchau, tchau!